Aproveitar que você está em pé, eu queria pedir você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos. No livro de Atos, eu vou ler alguns versículos, iniciando pelo capítulo 2, versículo 38. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Capítulo 4, versículo 6. Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, pondo a Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridade do povo e vós anciãos, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Quem era este homem enfermo que foi curado e eles haviam sido presos e estavam sendo interrogados aqui? É o que está no versículo 3, no capítulo 1 em diante. Pedro e João subiram ao templo à hora nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Voltamos para o capítulo 4, versículo 13. Então eles quem? Os sumos sacerdotes, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Para finalizar, eu quero ler mais alguns versículos no capítulo 5, a partir do 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas. Preste atenção nisso. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Também as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram, mais uma vez, e todos eram, feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, pedimos agora, Senhor Deus, a ação do Teu Espírito Santo, Pai, para que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Abre a nossa mente e nosso entendimento. Repreendemos todo espírito de distração, Pai. E pedimos, Senhor Deus, que a palavra que seja mensurada aqui nessa noite, Senhor Deus, ela venha e faça efeito, Pai. E que possamos não só ouvi-la, mas colocar em prática para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis tomar assento. A palavra que Deus colocou no meu coração tem o título como Ativando a Palavra que está sobre mim. Eu creio que essa hora
tem muitas igrejas reunidas, prestando um culto de louvor a Deus. Certamente não é o caso daqui, mas há pessoas que saem da sua casa e vêm a uma igreja, estão em uma igreja neste momento, para cumprir um ato de religiosidade. Para talvez mostrar um carro novo que comprou. Para talvez mostrar uma roupa nova que comprou. Mas eu quero que você, que eu creio que todos que aqui estão, tenham um propósito diferente. E eu espero que o propósito que trouxe você aqui essa noite, seja o propósito de receber uma palavra da parte de Deus. Amém? Uma palavra da parte de Deus. É importante nós entendermos que tudo na Bíblia, tudo que a Bíblia nos mostra foi iniciado com palavras. Teve um início quando Deus disse, haja, e começou as coisas a acontecer. E tudo no mundo espiritual, ele tem a legalidade pela palavra. É diferente quando, no mundo normal, quando, por exemplo, o pastor Hamilton resolve doar o carro dele para alguém. Quem quer receber o carro do Hamilton aí? Amém. Tem bastante gente interessada. Você pode sair daqui com a chave na mão. Ele pode entregar a chave do carro dele. Mas você só vai tomar posse deste veículo quando você for, juntamente com ele, a um cartório e fazer a parte legal, transferir o carro para o seu nome. Aí sim, você tomou posse daquilo que ele havia te prometido. Da mesma forma, uma casa, da mesma forma, qualquer contrato de negócio, você só efetivamente toma posse daquilo quando você faz a parte legal. E é interessante que, no mundo espiritual, a legalidade ela é dada através de proferir a palavra. Nós acabamos de ver aqui o Pedro sendo ativado, estando totalmente ativado por uma palavra que foi proferida para ele e para todos nós. Que está lá em João 14:12. Vocês farão a obra que eu faço, e ainda farão maiores que essas. Quem disse isso? Jesus. A Bíblia não mostra, em momento algum, que a sombra de Jesus curava. A Bíblia não mostra que, em momento algum, Jesus, ao pregar, tantas pessoas se converteram ao mesmo tempo. A Bíblia nos mostra, então, que Pedro aqui estava vivendo um momento da qual a palavra que havia sido ministrada sobre a vida dele estava sendo ativada. Tinha sido ativada. E é fantástico ver isso. Olha quem era Pedro. É importante nós atentarmos para isso. Quem era Pedro? Eu quero muito, muito. E eu fico falando, Deus, eu quero muito sair do raso e viver todas as promessas contidas na tua palavra para a minha vida. Pedro aqui havia recebido a palavra, e a palavra havia sido ativada, e eu preciso entender isso, e você precisa entender isso, que todos nós que aqui estamos, temos uma promessa, uma palavra de bênção da parte de Deus. Quando Deus proferiu a palavra a Abraão, ele disse, em você serão benditas todas as famílias da terra, serão abençoadas todas as famílias da terra. E em Gálatas 3, essa palavra é renovada, dizendo que em Cristo Jesus nós recebemos todas as bênçãos que foi proferida a Abraão. Então eu e você já estamos debaixo de uma palavra de vitória, uma palavra abençoadora, uma palavra próspera, uma palavra de caminhar no sobrenatural.
E é importante nós separarmos o que é natural do que é sobrenatural. Eu pergunto para você, você acabou de fazer uma declaração aqui. Você pegou a Bíblia e disse assim: esta é a minha Bíblia, e eu creio que ela é a palavra de Deus. Amém? Existem mais de 8.000 promessas para mim e para você nesta palavra. Agora eu pergunto para você, se esta palavra, que é a Bíblia, estiver aberta aqui, do jeito que está aqui, na sua casa, ela é a palavra de Deus, sim ou não? Ela é a palavra de Deus. Ela nunca vai deixar de ser a palavra de Deus. Porque você levantou, você pode ter fechado ela, com ela fechada você levantou e disse: esta é a minha Bíblia, e eu creio. Amém ou não? Por isso que eu falei, preste atenção no que você vai dizer. Eu creio que ela é a palavra de Deus. E aí entenda uma coisa. Só que como que essa palavra é ativada sobre a sua Bíblia, sobre a sua vida? Quando você profere ela. Você entende que ela aberta não vai haver nenhuma legalidade sobre a sua vida, apesar de ela ser a palavra de Deus. Assim são as promessas de Deus. Quantos de nós já entramos em estabelecimentos aí, que nós vemos a Bíblia aberta no Salmo 91? Amém? Vocês estão comigo, gente? Já viram isso? Diga amém, por favor. Sempre, talvez está até empoeirada a página aberta no Salmos 91. E esses dias, só que não tem efeito, isso aqui não é um talismã. Isso aqui não é um talismã. Isso aqui não é para estar aberto achando que os demônios vão ser expulsos, que as bênçãos vão chegar, só porque ela está aberta lá na cabeceira da sua cama, ou lá no seu estabelecimento. Porque o que dá legalidade é você proferir o que está contido, as bênçãos contidas aqui. Esses dias, no culto de quarta-feira, uma irmã crente da nossa igreja me procurou, falou: pastor, eu estou muito preocupada, estou aflita, porque eu estou vendo vultos na minha casa. E isso está virando constante, eu estou ficando com medo, não consigo dormir direito. E aí, eu falei, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração na hora, antes de orar por ela. E eu disse para ela assim: você vai chegar na sua casa, você vai abrir a Bíblia no Salmo 91. E você vai proferir o Salmo 91 com autoridade. Porque isso é bênção para a sua vida. Porque ele simplesmente aberto lá não vai fazer efeito nenhum. Mas se você proferir, é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarei seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Amém? E aí vai. Aí você vai ver o efeito que vai fazer na sua vida. Porque você vai ativar uma palavra que já está sobre a sua vida. E ela sim o fez. E aí quando foi na quarta-feira seguinte, ela voltou cheia de alegria. Falou assim: pastor, eu fiz isso por um dia, no outro dia, e nunca mais eu vi nenhum vulto lá. Você pode dar um glória a Deus aí? É a palavra de Deus. É ela, ativada, fazendo o efeito pela qual ela foi enviada. Mas é impressionante nós entendermos que muitas das coisas que para nós ativarmos a palavra de Deus na nossa vida, nós vamos precisar desconstruir tudo o que nós sabemos. Nós vemos aqui Pedro, e é lindo olhar essa passagem de Pedro. É lindo ver Pedro aqui, oh meu Deus, cheio do Espírito Santo de Deus como ele estava. É empolgante. E você continuar olhando ali, como ele estava na prisão, como ele foi liberto e tantas outras coisas mais.
Mas para isso acontecer, para essa palavra que vocês farão as obras que eu faço, e as ainda maiores farão do que estas, quando Jesus proferiu isso, primeiro, Pedro precisou, Deus precisou, na verdade, desconstruir tudo o que Pedro sabia. E se você almeja isso, se você almeja viver uma experiência tão gloriosa com Deus, primeira coisa que você precisa entender, que tudo o que você sabe, você vai ter que desaprender. Tudo que você construiu na sua mente, das coisas naturais, vão ter que ser desconstruída, porque a palavra está numa dimensão espiritual e não natural. Depois que você desconstrói, você começa a viver o sobrenatural, você começa a respirar coisas sobrenaturais. Você aprende que não é proposta, é propósito. Você aprende que não é paixão, é convicção. Você vai aprender que a água não vai te afogar. Você vai aprender que o fogo não vai te queimar. Você vai aprender que o veneno não vai te matar. Você vai aprender que a crise não vai te afundar, ela vai te promover. Você vai aprender que gigantes não é para destruir, mas para te destruir, mas é uma oportunidade para te levar em outro nível. Não temos a nossa mente natural. Não tem como entender a construção espiritual. A gente não consegue andar junto, porque como que eu e você vamos entender naturalmente quando o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, ele diz, ele não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Dá para entender isso? Dá para entender isso de alguém que tem uma vida natural? Dá para entender alguém que tem algo que vive naturalmente? Viver uma dimensão dessa, entender quando o apóstolo Paulo diz uma coisa dessa. Mas nos gloriamos na tribulação, olha só. Sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança. Entenda uma coisa, que você está num processo de desconstrução. É importante entendermos isso, porque como foi pregado aqui hoje pela manhã, como que você pode entender que pela dor tem benefícios? Isso é só de forma espiritual. Você precisa desconstruir o que você entende. Você precisa desconstruir que eu ando aqui pelo que eu estou vendo, eu tomo as decisões pelo aquilo que eu estou enxergando, eu faço tudo aquilo pela qual eu vejo. Mas a Bíblia te fala justamente para você fazer o contrário, que você não ande por vista, mas que você ande por fé. Como experimentar algo tão divino e sobrenatural, tão surpreendentemente fora dessa atmosfera terrena, se nós não desconstruirmos tudo que nós sabemos sobre como agir. Milagre é para gente doido. Porque isso que a Bíblia diz, que Deus usou as coisas loucas para confundir as sábias. Esses homens aqui ficaram chocados de ver dois homens indoutos, falando com tanta ousadia. Mas por quê? Já tinha sido desconstruído tudo o que ele sabia. Jesus, quando conhece Pedro, a primeira coisa que Jesus faz é mudar o nome dele. Você precisa entender uma coisa, por que Deus muda primeiro o nome de Pedro? De Simão para Pedro. Porque primeiro Deus precisa mudar a sua definição. Sabe aquele conceito que as pessoas têm de você? Muitas das vezes nós somos conhecidos pelos nossos fracassos. Isso precisa ser desconstruído. Isso precisa ser mudado, essa definição. Nós acabamos de ler aqui que nós somos filhos do Deus Altíssimo, e é dessa forma que nós temos que ser conhecidos. Filhos do Deus Altíssimo. Às vezes você tem levado uma vida que tem sido reconhecido pelos seus fracassos. Olha, está ali aquele homem, pelo qual perdeu a sua empresa. Está ali aquele homem, o qual perdeu a sua família. Sabe aquele homem, sabe aquela mulher, qual? Aquela que está sempre em depressão. Aquela irmã lá, aquela mulher lá, que tem um problema tal. Aquela lá que tem uma doença tal.
Sabe, às vezes nós somos conhecidos pelos fracassos nossos. E isso precisa mudar essa definição. O nome tem muita importância, muito significado. E eu quero proferir uma palavra aqui da parte de Deus para a sua vida, que você nunca mais será conhecido pelos seus fracassos, mas você será conhecido pelaquilo que Deus fará na sua vida. Quando recebe essa palavra, diga um amém. A Bíblia diz que havia uma mulher, lá de Sunem, que aquela mulher era conhecida como uma mulher rica. Sabe quando é aquele mineiro, o paulista, pernambucano, cearense, ela era conhecida dessa forma. Até que, um dia o filho dela morreu. E o profeta veio, orou sobre aquele menino, e a vida voltou a ela. E quando o profeta diz para ela, você se afasta da cidade, vai para longe, porque vai haver uma grande fome. E ela obedeceu e foi. E quando aquela mulher volta, e ela vai chegando diante do rei, para pedir de volta todas as terras que ela tinha deixado. Aquela mulher não foi conhecida ali pela condição dela como cidadã daquela cidade, como uma mulher rica daquela cidade. Mas ela foi conhecida. Olha, esta aqui, ó rei, disse Geazi, é a mulher da qual Deus operou um milagre na vida dela. Essa aqui é a mulher cujo filho foi ressuscitado. Essa mulher que foi aonde a graça de Deus alcançou. Essa mulher aqui é aquela que Deus olhou para ela e operou um milagre na família dela. E você vai ser reconhecido dessa forma. Olha, ali vai um homem cheio do poder de Deus. Olha, ali vai um homem que Deus restaurou a família dele. Sabe aquela mulher que Jesus curou ela daquela doença. Sabe aquele irmão que estava quebrado e Deus reergueu ele. Sabe aquele irmão que tinha aquela empresa falida e Deus deu a ele uma nova chance. É aquele irmão que Deus abençoou. Se você recebe essa palavra, diga glória a Deus. É assim que você será reconhecido. Não pelos seus fracassos, mas pelaquilo que Deus há de fazer na sua vida. O nome da legalidade. Deus mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara, que significa pai e mulher de grandes nações, de grandes multidões. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Você precisa de um direito legal, porque o mundo espiritual é movido por legalidade. Então você precisa usar, tomar posse, ativar a palavra que vem sobre você, da forma que você é, filho do Deus Altíssimo. E Deus mudou o nome de Simão para Pedro. E Deus mudou o nome, olha que interessante isso. Deus muda o nome de Simão para Pedro. Por quê? Porque Deus havia feito a promessa a Abraão. E Deus, quando fez a promessa a Abraão, Ele disse, olha, a sua descendência será como a areia do mar. Cada grão de areia representa um filho de Deus, da qual a bênção proferida por Abraão chegou a cada um de nós. Então, você é um grão de areia, você é um grão de areia, grão de areia, um grão de areia, um grão de areia, um grão de areia, um grão de areia. Amém? Está claro até aí? Agora entenda uma coisa. Em Jeremias, a Bíblia diz que Deus colocou a areia para limitar, trazer limites ao mar. Acho que você não entendeu. Deus colocou areia para trazer limites ao mar. A areia tem capacidade de estabelecer limites. E o que é o mar? Qual a representação do mar na Bíblia? Lugar de lutas, lugar de ondas altas,
lugar que tempestades se levantam. Então o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você aqui? Se eu e você somos definidos como limitadores da ação má contra a minha vida e contra a sua vida, então eu posso dizer para você nessa noite, que você tem autoridade dada por Deus para dizer à crise, até aqui e não mais. Você tem autoridade para dizer às tempestades, até aqui e não mais. Você tem autoridade para dizer a Satanás, você vai vir até aqui, acabou, daqui não mais. Basta você tomar posse e ativar essa palavra na sua vida, até aqui e não mais. Você tem autoridade para dizer isso essa noite? Então repita comigo, até aqui e não mais. Mas quando você for construir, Jesus fala na sequência, você não construa sobre a areia. Entenda bem. Jesus falou assim, olha, você não pode construir sobre a areia. Você não pode construir a sua casa na confiança no homem. Você não pode construir a sua fé na confiança na mulher. Você não pode construir baseado no homem ou na mulher. Por isso que Deus muda Simão para Pedro. Porque Pedro é pedra. E pedra é rocha. E Jesus está dizendo assim, ó, eu não construo sobre areia, eu construo sobre a pedra. Vocês conseguem entender isso? Me digam amém, por favor. Porque sobre Pedro seria construída a igreja, tu é Pedro, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Por isso que Deus muda o nome de Pedro, de Simão para Pedro. Eu não construo sobre areia. Deus vai mudar a sua definição. Deus vai mudar tudo, vai desconstruir tudo, se você assim der espaço. Outra coisa que eu quero que você entenda, e que aconteceu com Pedro, e aconteceu com cada um de nós. Nós somos escolhidos por Deus. Você devia ter ficado muito alegre com essa palavra. Nós somos escolhidos. Irmão, você está aqui hoje porque o Senhor escolheu você. Não foste vós que me escolhestes, diz o Senhor, mas eu vos escolhi a vós. O Pedro estava no mar, no mar, no seu barco ali recolhendo as redes. E a Bíblia diz que Jesus escolheu entrar no barco de Pedro. Pedro estava frustrado, desanimado, decepcionado, abatido, cansado, porque havia pescado a noite toda e não havia pego nada. Mas naquele momento, Jesus fala para Pedro, vamos pescar. Ei, entenda uma coisa, Deus vai te chamar. Deus não vai te chamar no seu melhor momento. Pedro estava numa situação ali, que eu fico imaginando, se você parar para pensar, quem já pescou aí sabe, que você vai pescar. Se não estiver dando peixe, irmão, você cai fora. Você fica um tempinho lá e vai embora. Agora, alguém ficar insistindo a noite toda numa pescaria, é porque Pedro realmente precisava. Eu acredito que Pedro tinha alguns boletos para pagar no dia seguinte. E ele falou assim, rapaz, eu tenho que sair alguma coisa aqui. Não tem jeito, tem que sair alguma coisa aqui. E ele tentou a noite toda. E Deus chega nesse momento de frustração, de tristeza, de abatimento, de sentimento de fracasso. E Jesus fala com ele, vamos pescar. Entenda uma coisa, Jesus vai te mandar fazer algo quando você não quer fazer nada. Eu vou repetir, Jesus vai mandar você fazer algo quando você não quer fazer nada. Cutuca o irmão que está do teu lado e fala assim, essa foi para você. Ele vai te pedir dinheiro quando você não tem. Ele vai te pedir tempo quando você não tem. Ele vai te pedir força quando você estiver cansado. Ele vai pedir para você continuar quando você está querendo desistir. Pedro pensou, não peguei nada a noite toda. Mas Jesus disse, vamos pescar. E tem mais, eu vou no seu barco.
Vamos no seu barco. No mesmo barco. No mesmo mar. Com a mesma rede. Ei, entenda uma coisa. Deus fala para Pedro. Lembra que Pedro está no processo de desconstrução. Pedro era um pescador profissional. Havia pescado a noite toda. Desanimado, triste, abatido, frustrado. E Deus chega e fala, vamos pescar. E detalhe, vamos no seu barco. Vamos pescar onde? No mesmo mar. Vamos usar que rede? A mesma rede. Veja bem, Deus vai usar as mesmas coisas. Entenda o que Deus está falando para você. Deus vai usar as mesmas coisas. Aonde você fracassou, aonde você chorou, neste mesmo lugar, Deus vai te levantar. Ele vai te honrar aonde você fracassou. Deus vai usar o mesmo que te fez chorar, vai te fazer trazer muita alegria. A mesma situação que te fez você ficar frustrado, Deus vai te exaltar. Neste mesmo lugar, nas mesmas condições, o barco que ficou vazio, vai ficar pequeno. Você recebe essa palavra? Dá um glória a Deus aí. No mesmo lugar. Com a mesma rede. Com o mesmo barco. Jesus diz para Pedro, vou usar o mesmo barco. Mas Jesus, isso não deu certo ontem. Entenda uma coisa. Não significa que o que não deu certo ontem, não vai dar certo hoje. Se as suas vendas fracassaram ontem, não significa que elas vão fracassar hoje. Você podia dar um glória a Deus aí, irmão. Olha só, entenda uma coisa, se os seus negócios fracassaram ontem, não significa que eles vão fracassar hoje. Se a sua empresa fracassou ontem, não significa que ela vai fracassar hoje. Se o seu ministério fracassou ontem, não significa que ele vai fracassar hoje. Não significa que vai fracassar. Sabe por quê? Porque Jesus está subindo no seu barco. É diferente. Muda tudo. Ei, levante a sua mão e preste atenção no que eu vou dizer para você. Eu quero proferir uma palavra profética aqui. Prepare o seu barco. Prepare a sua rede, prepare os seus planos, prepare os seus projetos, prepare os seus sonhos, prepare a sua empresa, prepare os seus negócios. Jesus vai pescar com você. Glória a Deus. Prepare. Vai ser diferente agora. Porque Ele vai te mostrar que o seu projeto não está errado. Seus planos não estão errados. Pedro não estava fazendo nada de errado. Só não era o tempo da sua bênção. Eu lembro que eu precisei passar por um processo de desconstrução também. Para estar aqui hoje. Falando para vocês. Eu passei um processo que sempre trabalhamos muito. Sempre trabalhamos muito. Eu passei 4 anos da minha vida dormindo 3, 4 horas por noite, na boa parte desses anos. E Deus foi abençoando, eu fui construindo algumas coisas. Mas eu entendia que tinha muito mais a ver com aquilo que eu me esforçava do que qualquer outra coisa. Eu sabia. Fui criado num lar evangélico. Sabia muito bem. Reconhecia Cristo como meu Senhor, Salvador, meu ajudador. Mas eu acreditava muito mais naquele provérbio, Deus ajuda quem madruga, sabe? E eu me esforçava bastante. Sempre me esforcei bastante. Acontece que chegou um determinado momento, Deus precisava para que eu estivesse aqui hoje, desconstruir muita coisa que eu achava que era do meu jeito. E aí, em determinada fase da minha vida, nós começamos a perder tudo. Fomos perdendo.
perdendo. E aquilo que levou 30 anos para ser construído foi embora em menos de 12 meses. Tudo. Nós chegamos à estaca zero. E aí Deus vem com a palavra sobre a minha vida, prometendo muito, muito, muito mais do que tudo aquilo que eu tinha trabalhado arduamente para construir e havia perdido. Só eu não, toda a minha família. E aí Deus começou a mostrar para mim, depois que tudo se foi, que agora ia ser do jeito dele. E aí as coisas começaram a acontecer, porque eu percebi o quanto vulnerável eu sempre fui. O quanto limitado eu sempre fui. Que nunca foi o meu braço. Que nunca foi o meu empenho. Que nunca foi o meu esforço. Sempre foi a bênção de Deus. E aí, veja bem, é a situação de Pedro. E depois Deus foi abençoando de uma forma tão maravilhosa, que eu não conseguia entender. Aliás, eu entendi muito bem, que nunca foi por meu esforço. Que Deus, aqueles salmos que fala que Deus dá os seus enquanto dorme, que inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores. Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Isso não significa que nós temos que ser relaxados nas coisas que nós fazemos. Isso significa que eu não devo colocar o meu apoio no meu esforço, porque o que enriquece é a bênção de Deus. E aqui, Jesus mostrou para Pedro, vai mostrar para Pedro que o projeto dele não estava errado. Porque ele usou o mesmo barco, estava usando a mesma rede. Só não era o tempo. Porque Deus queria ensinar algo para Pedro. Queria desconstruir. Pedro que sabia o horário de pescar. Quem é pescador sabe muito bem que o melhor horário de pescar é à noite. Quer dizer, por isso que de manhã ele já estava lavando a rede. Tipo assim, não teve o que fazer. O horário de peixe é à noite. Entenda uma coisa. E aí Pedro vai e lança a rede. E eu fico imaginando essa cena. Pedro lança a rede. E quando Pedro vai puxar a rede está pesada demais. E Pedro, eu imagino o Pedro olhando para Jesus. Vocês acham que Jesus ajudou Pedro a puxar a rede? Ajudou, pastor Dilson? Eu acho que nem a pau. Aí, meu amigo, puxa aí. E Pedro começou a puxar aquela rede, cheia, e puxava a rede cheia, cheia. Era tantos peixes, tantos peixes, tantos peixes. Entenda uma coisa, os peixes sempre estiveram ali, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então presta atenção que eu vou dizer para você, a sua bênção não foi embora. A sua bênção continua aqui. Ela continua sobre a sua casa, ela continua sobre a sua vida, ela continua sobre a sua família, porque você tem uma palavra sobre a sua vida, uma palavra que sua família é bendita, é abençoada, e que você é filho do Deus Altíssimo. A sua bênção não sumiu dessa terra, meu irmão. Os peixes sempre estiveram ali. Mas o que estava acontecendo então? A bênção precisava ser ativada. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Agora Jesus chegou. Agora Jesus chegou. Pedro começa a puxar a rede estava cheia. O problema nunca foi a rede. O problema nunca foram os peixes. O problema é que o barco ficou pequeno demais. Entenda isso é muito interessante para a gente entender. O problema é que o barco era pequeno demais. Diga para o seu irmão aí. O problema não é a bênção, o problema é a sua estrutura que é pequena, irmão. Eu posso dizer isso com bastante propriedade. O problema não era a minha empresa, a quantidade de caminhão que Deus queria nos dar.
O problema é que a minha estrutura era pequena demais para absorver tudo aquilo que Deus tinha para me dar. E aquilo que Deus tem para te dar. O barquinho quase foi a pique com a bênção que foi colocada nele. A bênção sempre esteve ali. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o seu barco vai ficar pequeno. Ou eu quero dizer para você que o seu barco vai ficar pequeno, a sua casa vai ficar pequena, a sua empresa vai ficar pequena, o seu comércio vai ficar pequeno, o seu consultório vai ficar pequeno, suas metas que eram inatingíveis vão ficar pequenas se você recebe da glória a Deus. Aí, o problema não está nas coisas ou nas pessoas, o problema, você precisa entender que o que Deus tem para você é tão grande que você ainda não tem capacidade para receber. Mas vai ficar pequeno. Glória a Deus. Mas hoje Deus está reforçando a sua estrutura espiritual para receber o sobrenatural de Deus na sua vida. Era isso que Deus estava mostrando para Pedro. Rapaz, preciso desconstruir tudo isso daí. Já mudei o seu nome, agora você precisa entender tudo isso aí. Porque entenda uma coisa, meu irmão. Deus precisa, muitas das vezes, que aconteceu comigo, reforçar a minha estrutura espiritual. Porque senão é facinho da gente perder. É facinho da gente dar glória para nós mesmos. Louvado seja eu, glória a mim. É fácil. É fácil. Se você não desconstruir tudo o que você sabe, não tem como você viver o sobrenatural de Deus. Eu precisei vir a zero, receber uma palavra, acreditar naquela palavra e viver o milagre daquela palavra, que naquele dia foi ativado na minha vida. Eu nunca vou esquecer esse dia. Não vou contar esse testemunho, eu já falei algumas vezes aqui, mas hoje eu não vou falar. Entenda uma coisa, a porção de Deus nunca acaba. Você não entendeu, olha bem o que eu vou dizer para você. A porção de Deus, ela nunca acaba. O que acabaram foram as vasilhas. O azeite só parou de jorrar quando não teve mais vasilhas. Porque a porção de Deus, ela não acaba. Entenda isso, creia nisso. Depois desse episódio tão marcante na vida de Pedro, Pedro foi passar por outros processos. Pedro viu, depois disso, o peixe se multiplicar fora d'água. Espera aí. O lugar de peixe se multiplicar é na água. Como assim agora eu estou vendo o peixe se multiplicar fora d'água? E Deus começou a mostrar para Pedro que Deus era a provisão. Deus começou a mostrar para Pedro que aquilo que Deus tinha determinado, Jesus tinha determinado para ele, precisava dele desconectar a natureza humana dele para viver o sobrenatural. E Deus começou a ver peixe sendo multiplicado fora d'água. Para que a palavra de Deus seja ativada, meu irmão, Deus vai desconstruir o que você sabe, o que você conhece, para que você possa encontrar o sobrenatural. O que Pedro conhecia era, se está morto, não tem mais jeito. Algumas questões se resolvem com espada. Confio na minha personalidade. Vou contigo até a morte. Isso que o Pedro entendia dele. O Pedro construído naturalmente. Traição não tem perdão. Mas é interessante como, mesmo nós, pensando tudo isso, mesmo Pedro pensando tudo isso, mesmo Pedro, muitas das vezes não atingindo nem de perto a expectativa, Jesus não desistiu dele. Mesmo depois de traí-lo. Quando Pedro traiu Jesus, Pedro pensou assim, bom, para traidor, não tem conversa, vou embora. Eu acho que eu fiz justamente o que eu não podia fazer, porque eu falei que eu ia com ele até a morte.
e eu neguei ele 3 vezes. E Pedro volta. Volta lá para aquele barquinho. Volta lá para aquelas redes. Volta lá para aquele mar. Volta lá na estaca 0. E Jesus foi lá. Sabe por quê? Mesmo que você esteja distante dos propósitos de Deus para a sua vida, Ele não desiste de você. Ah, você podia dar um glória a Deus por isso. Ele não desiste de você. E Jesus foi lá ao encontro de Pedro. E Jesus falou: Pedro, rapaz, o que você está fazendo aí, camarada? Você me ama? Bora para o propósito? Vai apacentar minhas ovelhas? Pedro, você me ama? Entra de novo no meu propósito, eu não desisti de você, mas eu te traí, Jesus. Rapaz, dos seus pecados eu não me lembro mais. Deus sempre tem um recomeço, meu irmão. Deus sempre tem um recomeço. E ali Pedro, mais uma vez, Jesus fala: você me ama, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Olha, Pedro, eu fiz, eu decretei, eu lancei sobre você uma palavra, você se lembra? O que você está fazendo aí pelejando com esses peixes, Pedro? Eu lancei uma palavra sobre a sua vida, que você seria pescadores de homens. O que você está fazendo aí, rapaz? Volta para Jerusalém. Fica lá. Espera, que eu vou para o Pai. Ah, Pedro, mas eu vou enviar um que vai ativar tudo que eu tenho falado com você. Eu vou enviar o Espírito Santo, Pedro. E ele é o maior ativador de palavras sobre a vida do crente. E Pedro fica ali, obedecendo. É interessante que Jesus não desistiu somente de Pedro, Jesus não desiste de ninguém. Quando Jesus morreu, e depois no 3º dia, a Bíblia diz que alguns discípulos também tomaram essa atitude. Foram embora. Alguns foram para a cidade chamada Emaús, que ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Desistiram. E aí vai lá Jesus. Aparece no meio dos camaradas lá. E eles reclamando: rapaz, você viu que coisa que aconteceu? Que tristeza, que coisa. Só notícia ruim, só notícia ruim. Olha, eu estou tão triste, estou tão decepcionado, estou tão sentimento de fracasso. O Messias que nós esperávamos, rapaz, morreu. Aí Jesus aparece. O que vocês estão falando aí? Ele falou: você não é o único peregrino aqui? Porque eles não reconheceram Jesus. Jesus estava num corpo glorificado. Você não tem ouvido as notícias, não? Sabe o que eu aprendo aqui? Eles falaram para Jesus: você não tem ouvido as notícias, você não viu o jornal? Você não ligou aí na Gazeta de Jerusalém? Você não recebeu as notícias no WhatsApp, não, rapaz? Você não viu aí o jornal da noite? Um profeta que teve aí, rapaz, que era poderoso em palavra e em obras. Nós achávamos que ele era o Salvador, que ia vir redimir Israel. Mas esse pessoal pegou ele, matou ele, crucificou ele. Jesus falou assim: honestos de coração. Ou seja, como vocês são tardios em entender a palavra que está lançada sobre este propósito. Olha que interessante. Presta atenção nisso, irmãos. Eles estavam escutando o jornal, as notícias, estavam tristes, abatidos, desanimados, voltando para casa, desobedecendo o que Jesus tinha falado que era para ficar em Jerusalém. E Jesus vem, e a Bíblia diz assim: olha, sabe como você resolve tristeza de crente? Com a palavra. Sabe como você resolve problema de crente abatido? Com a palavra. Sabe como você anima um crente? Com a palavra.
Você quer vitória para a sua vida? Para de olhar as notícias, para de olhar jornal, para de olhar Facebook, para de olhar Instagram, para de olhar as notícias que colocam no WhatsApp, para de olhar os links que te mandam e vai ler a palavra, porque essa palavra vai te animar, essa palavra vai te levantar, essa palavra vai te reestruturar, essa palavra vai te colocar de pé, vai te dar forças e vai trazer ânimo para a sua vida, porque nós não vivemos o natural, nós vivemos o sobrenatural. E Jesus foi falar desde Moisés até os profetas, que aqueles camaradas, e ali foi ardendo o coração deles com a palavra. Pare de se alimentar de notícias deste mundo e comece a se alimentar de notícias para onde você vai, para aquilo que te espera, que é a eternidade. E a Bíblia nos fala que aqueles homens voltaram correndo para Jerusalém, felizes, porque foram impactados pela palavra. Te farei pescadores de homens. A maior pesca que Pedro fez não foi aqueles peixes que quase levaram o barco dele a pique. A maior pesca que Pedro fez foi quando ali, cheio do Espírito Santo, totalmente ativado para um novo propósito, ganhou no primeiro discurso dele quase 3.000 almas para Jesus. Irmão, é essa que é a diferença, é isso que Deus quer para a minha e para a sua vida. Eu convido você a se colocar em pé. Cadê o Anderson aqui para nos ajudar? Tem um louvor que diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Sabe o que é guardado no meu coração? Sabe o que é esconder? É estar sempre lembrando dela. É que é algo que é precioso para você. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos de nós aqui essa noite vieram em busca de uma palavra. Sabe por quê? Porque é importante, os exércitos não iam à luta sem uma palavra. Reis não tomavam decisões sem uma palavra. Davi certa vez orou no maior momento de angústia da vida dele. Mas ele falou assim: eu não vou fazer nada se eu não receber uma palavra. A cidade que ele morava tinha sido queimada. Suas mulheres tinham levado, e seus filhos, tudo que ele tinha sido levado embora, tinha sido roubado. Numa fase tão difícil, os seus próprios homens, companheiros fiéis ali, estavam falando em apedrejá-lo. Mas Davi falou assim: eu não dou um passo aqui sem receber uma palavra. E ele foi buscar a Deus: Senhor, perseguirei essa tropa, alcançá-la-ei. O Senhor vai entregar os inimigos nas minhas mãos, Senhor. Eu preciso de uma palavra, Senhor. Eu sei que eu estou debaixo de uma bênção, mas eu preciso que uma palavra seja ativada para que eu tome decisões. E Deus respondeu ele com a palavra: vai, persegue, você vai alcançar, e tudo que te tomou, você vai pegar de volta. Eu sei que tem pessoas aqui essa noite que vieram em busca de uma palavra, mas eu quero dizer para você que você já tem uma palavra sobre a sua vida, entenda isso. Você tem uma palavra de bênção, palavra de vitória, palavra de prosperidade, palavra de avanço, palavra de ganho. Nós somos abençoados, diz a palavra, diz toda, mas só alguns acreditam, toda sorte de bênçãos. Então você já tem sobre a sua vida essa palavra. Mas às vezes, o momento que você está passando, precisa de ativação. Precisa da ação do Espírito Santo. Para te dar coragem, sabe? Para você fazer muitas vezes o que você nunca fez. Para você tirar a sua força e deixar Deus agir com a dele. Para você entregar os teus caminhos, confiar nele e saber que tudo ele fará.
Para você entender que esse processo de desconstrução do seu eu, das coisas naturais que você vive e tem tanta dificuldade de abrir mão delas, você nunca vai viver o sobrenatural que Deus tem para a sua vida, enquanto você não fizer isso. Eu sei que muitas das vezes é difícil, a gente apega a um fiozinho ali, com as nossas forças nós queremos ter o controle. Mas não tem como Deus levar você para um outro nível, sem você passar pelo processo de desconstrução do seu eu, do que você conhece. Então nós vamos cantar esse louvor. Isso você precisa, mas precisa mesmo. Precisa de uma palavra ativada na sua vida, que você já sabe que Deus tem para você. Precisa sair daqui na força do Espírito Santo de Deus. Precisa sair daqui transformado das suas convicções. E sair daqui disposto a viver o sobrenatural. Começar a andar e enxergar de forma sobrenatural. Começar a obedecer a palavra de Deus da forma que a palavra de Deus quer que você faça. Ou seja, sai do natural, filho, e vem para o sobrenatural, que você vai ver quão grandes coisas eu tenho para fazer na sua vida. Enquanto nós cantamos esse louvor, se você precisa dessa palavra ativada na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui rapidamente. Para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Feche seus olhos. Coloca diante do Senhor tudo aquilo que você não está entendendo, tudo aquilo que está frustrando, decepcionando, te chateando, te magoando, te oprimindo. Você tem autoridade dos céus para dizer: chega, até aqui, não mais. Até aqui, não mais. E você vai sair daqui com essa palavra ardendo no seu coração, que a partir de agora é um novo tempo na sua vida e você quer viver o sobrenatural de Deus. Vai sair daqui cheio do poder do Espírito Santo de Deus para poder enfrentar essas situações. Estende tuas mãos para cá. Soberano Deus, Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome pela tua palavra. Senhor, verdade é, Pai, que nós não entendemos tantas coisas, Pai. Mas o que o Senhor requer de nós, Senhor, é obediência, não é entendimento. Nós não fomos chamados, Senhor Deus, para entender, nós somos chamados para confiar.
Ó Deus, e que essa noite, Pai, nós entreguemos a nossa vida, Senhor, completamente ao Senhor. Ó Deus, toda a nossa história, Pai. Ó Deus, toda a nossa frustração, Senhor, Deus. Todas as nossas tentativas e fracassos, Senhor. E convidamos, Pai, o Senhor a partir de hoje. Senhor, fazer do seu jeito. Senhor, desconstrói, Senhor Deus, na minha vida, Senhor. Tudo aquilo, meu Deus, tudo aquilo que eu entendo que é o correto, que é aquilo que eu sei, que é aquilo que eu entendo, que é aquilo que eu estudei para isso, que é aquilo que eu me formei para isso, que é aquilo que eu acho que eu tenho habilidade para isso. Porque, Senhor, eu não quero mais viver das minhas tentativas e erros, mas eu quero viver dentro do Teu propósito. Nós queremos viver dentro do Teu propósito, Senhor. Porque o Senhor tem grandes promessas, Pai. E eu sei que são abundantes promessas sobre a vida de cada um de nós. Ó Deus, e para nós alcançarmos este nível, Pai, e ir subindo cada vez mais de nível, Senhor Deus, nós precisamos experimentar cada vez mais a Sua dependência. Deixar cada vez menos o meu eu atuar e deixar cada vez mais o Senhor me direcionar, me orientar, me mostrar que é do seu jeito, aleluia, e não do nosso. Meu Deus, cada um do teu povo que está, Senhor, tem uma história, Pai. Tem algo, Senhor, que está precisando ser mudado, Pai, ser desconstruído. Senhor, mais de uma coisa nós saímos daqui hoje, Pai, convicto, Senhor, que nós somos Teus filhos, Pai, estamos debaixo da Tua graça, estamos debaixo das Tuas promessas, Pai. Ó Deus, nos mostra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o que devemos fazer ou deixar de fazer, Pai, para que as Tuas promessas nos alcancem, Senhor, para que as Tuas bênçãos sejam ativadas na nossa vida, Senhor. Pai, e a partir de hoje nós nos comprometemos com o Senhor, Pai, ó Deus, a deixar, Pai, o leme do nosso barco nas Tuas mãos, e dizer, Senhor, dirige, Pai, conduza o meu barquinho, conduza a minha história, Senhor, conduza a minha vida, conduza os meus negócios, conduza a minha família, me dá autoridade, Senhor Deus, me reveste de ousadia, Pai, e autoridade para me fazer aquilo que eu tenho que fazer, e aquilo que eu tenho que fazer é me posicionar no mundo espiritual e dizer para Satanás, até aqui não mais, até aqui você não vai avançar, até aqui você não vai mais conseguir, você vai abrir mão da minha família, porque você não tem mais legalidade sobre ela, eu não te dou mais autoridade sobre meu filho a partir de hoje, cai por terra toda a legalidade que você tem tido, porque eu tenho autoridade no mundo espiritual, para dizer para você, sai Satanás dos meus negócios, sai Satanás da minha família, sai Satanás da vida, que da minha família e dos meus filhos, porque eu sou, e a minha família é, filho do Deus Altíssimo, e eu não aceito mais a Tua intervenção. Deus, dá-nos autoridade a cada um de nós, Pai, para ativar, Senhor Deus, ativar a autoridade que a Tua palavra já nos deu, Pai. E assim nós oramos, Senhor, crendo no Teu agir, crendo no Teu poder e crendo na condução da nossa história, Pai. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Se você quer dar uma salva de palmas ao Senhor, Deus abençoe.